Mas, maravilha. Vamos se falando um pouquinho mais até o pessoal chegar, dar uns 5 minutinhos aqui, né? Alguém quer conversar, falar mais alguma coisa? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? A Leteia tá aí com o Fernando Fernando. Te encontrei, hein? Quanto tempo? Maravilha. Alguns monitores aqui também, a Maria Paula, né? A Eliane e a Sheila que vão com a gente lá agora para o módulo intensivo, que a gente vai fazer em maio, que a turma tá cheia. Tô vendo o Paulo aqui também, que tá fazendo com a gente a formação. Eliane, tudo bem? Muito bom. Thaisa, que já está acompanhando com a gente de monitoria, né? A gente tem aí essa ideia mesmo de trazer vocês que têm aí vontade, né, de ensinar, de poder ajudar os outros profissionais também para estar com a gente, para ir ajudando, e a gente vai se desenvolvendo, tudo junto, né? A Kellen está escrevendo que o Zoom está pedindo senha. A senha é TME, né, Christian, que a gente colocou, né? Vamos ver aqui, lá no grupo da TME, você consegue dar um suporte para mim, do TME Profissionais, Christian? E aí eu vou aguardar mais um minutinho aí e a gente começa, né? Camila, que a gente acabou se falando. Pessoal, vocês querem dar uma palavrinha? Vocês têm alguma questão específica que vocês estão aqui hoje, né? Eu estou bem animado para começar logo a aula aqui, mas quero esperar, porque a hora que eu começar hoje a gente vai falar de coisa muito legal. Preparei aí alguns slides bem interessantes para rever. Muita coisa boa aí. Estou bastante animada, esperando por essa aula já há um tempo. Adoro acompanhar os teus conteúdos nas redes sociais e sei que hoje tem muito a contribuir. Gostando também bastante dos resultados, né? Vendo em clínica e como paciente também, né? Já passei pela experiência e sei da importância e da magnitude dessa técnica que nos traz aí muitos, muitos resultados. E a Isabela que está falando, né? Sim, sou eu. Aham. Legal, maravilha. Muito bom, legal que você está aplicando. A gente não se conhece ainda pessoalmente, né? Quem sabe um dia a gente pode aí se encontrar também e você, né, participar dessas novas também informações, que são ajustes, né? Alguns no início ficavam assim intrigados, mas quanta coisa nova e tudo, na verdade são ajustes, são atualizações que eu estou trazendo, sobretudo do módulo 1 e 2, mas para estruturar o 3 e o 4, alguns fizeram o 4, alguns têm dúvida, né? Ah, eu fiz a P, né, de PME, de fisioterapia, de PH, e o que que é isso, né? Alguns fizeram direto o módulo 4. A gente sabe que quem fez isso é importante resgatar o conhecimento, porque na época foi compilado dentro do 4, mas o 3 prepara muito para o 4, né? Então a gente tem o formato intensivo aí em maio, de módulo 3 e 4, para as pessoas que já fizeram aí propriamente aí a microfisioterapia. Eu acho que ninguém que está aqui só fez a microfisioterapia, todo mundo tá da TME aqui, né? Se alguém que está aqui só fez a microfisioterapia, comenta aqui no chat, por gentileza, né? Eu, né, só tenho a micro. Lívia, só a micro. Não só, né? Não nesse sentido que eu quero dizer, tá, gente? Ótimo. Patrícia, ótimo. Então, vocês puderem ir colocando aqui para mim, só para eu saber também o que que eu estou conversando, porque vocês que já estão trabalhando com a microfisioterapia, que também, né, a gente sabe que tem resultados fantásticos, Mariana não fez também a TME, né, a gente tem as bases, que hoje eu vou falar muito de sintomatologia, e Patrícia já foi para setembro, isso aí. A gente tem essas informações na base, né? Ela é muito parecida, assim, mas já tem alguns ajustes. Para quem já está fazendo o módulo 1, vocês estão vendo que é interessante, mas quem já tem a micro pode entrar direto para o 3 e para o 4. Quem está aplicando a micro. Porque vocês vão entender durante a aula que o módulo 1, você tem a microfisioterapia 55679, quem é aqui? E Sâmia não fez nenhum dos dois ainda, está se preparando para entrar em junho. Maravilha. Então, quem já fez a microfisioterapia, vocês vão entender que o módulo 3 é tudo novo em relação ao que tem. Vamos trabalhar em neurotransmissores, em fáscias, e preparar para entrar no módulo 4, que é a apostila de tratamento. E aí sim vai ser assim.
é um divisor de água. Vocês vão ver na hora de aplicar, porque o curso tem bastante teoria, no sentido assim, cada página assim, tem sua própria teoria e muita prática no curso, né? Vocês concordam com isso? Quem sai dali da formação consegue sair praticando e tem vontade de aplicar no dia seguinte, não é? Quem já fez aí, né? A maioria que está aqui. É isso, é isso. Então, Luciana não fez nenhum dos dois. E está inscrito em alguma? A Sam escreveu, né, que está parando para entrar em junho. Junho é uma turma nova. A gente se preparou para, na minha escola, a gente entregar esse ano 2 cursos, né? Mas a gente já está com 4. Então, a gente abriu uma turma nova para quem já fez a microfisioterapia e nunca fez a TME. Uma oportunidade legal em setembro é fazer o módulo 3 e 4 juntos também, né? Então, isso ajuda muito. E para quem já fez a TME e quer revisar qualquer módulo, né? Então, a gente tem feito assim condições realmente especiais para vocês resgatarem esse conhecimento, tá? Então eu estou aguardando aqui mais um minutinho para dar 8h10 e a gente seguir com os slides. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, obrigado, viu, Eliane? Que a prática realmente da TME, isso que você colocou é muito verdade. E quando eu fui lá me formar, né, no módulo 1 e 2, assim, atualizar esses conhecimentos com eles agora em novembro, é o que eles falam. Nosso diferencial é fazer práticas no curso, Adriano. Então, faça a prática, pratiquem. E é isso que vocês saem de lá ganhando mão, né? Trabalhando em questões reais, concretas, assim. Tá bom, pessoal? Ah, e aí nem fale. Vou contar no meio da aula sobre criança. Meu Deus, uma hoje foi para mim desafiadora. E aí vou contar aqui para vocês, né? Ontem eu atendi 3 para quem acompanha meus stories. Hoje mais 2, mais 2 aqui de manhã. Eu falei para minha secretária, mas o que que tá acontecendo, né? Você que tá filtrando essas crianças? Ah, não, doutor. O pessoal tá ligando e querem. Em relação à parte comportamental, vocês vão ver. O módulo 2 começa a atuar um pouquinho nisso. Agora o 3 e o 4 é muito legal. Vamos lá, então? Vocês estão preparados? Vamos apertar os cintos aí para a gente começar? Tranquilos? Tem várias páginas, estou virando as pessoas aqui para ver. Tem bastante gente, hein? Que legal. Posso começar aí? Tudo bem? Quer dar mais alguma informação, alguma coisa? Alguém? Vamos nessa, então? Pode seguir. Muito bom. Então agora, valendo, né? Para quem for começar aí assistir essa gravação, que não pôde estar aqui, o importante daqui para frente. Então essa apresentação que eu preparei para vocês, que eu estou muito feliz de compartilhar esse conteúdo, como eu vinha falando, e eu vou compartilhar minha tela aqui. E caso vocês tenham alguma questão, né? Vocês anotem. Nós vamos ter um tempinho depois para poder tirar essas dúvidas, tá bom? Então hoje eu estou aqui para apresentar realmente, né, um conteúdo, uma aula para agregar informações para a gente sobre as etiologias e os sintomas com a terapia manual evolutiva. Todos vocês acredito que já me seguem no @adriano.tme, né? Se não, já aproveita, clica lá. Aproveita, clica também nas sinapses para poder seguir. O Christian, que segue de apoio com a gente também, como afiliado aí, nosso oficial, que vem ajudando bastante também esse desenvolvimento, né, da terapia manual evolutiva. Eu quero começar falando de um jeito simples da metodologia da TME, que hoje eu já dei outras aulas falando melhor disso, mais especificamente, mas aqui só para resgatar que sempre a metodologia a gente tem uma informação que perturba o nosso organismo, que vai tentar reagir e se autoequilibrar em relação a esse ambiente, e quando a gente não consegue, fica uma região mais densa no corpo. E é nisso que a gente vai atuar, né? Em áreas densas que nós vamos identificar no corpo, e com uma palpação manual específica, que a maior parte delas é a palpação por empuxo. Então, quem está aqui começando a entender o que é a TME, é aquele gesto de empuxo corporal, que vocês vão ter uma região densa, rígida, como cimento mesmo, como uma pedra quando tem bloqueio. Você sente nas mãos, isso é muito palpável. E esse é o grande diferencial que o Patrício Benini conseguiu resgatar muitas pessoas que tinham dificuldade em sentir alguns gestos mais diferentes, assim, durante outras técnicas, né, palpatórias. E quando a gente identifica com essa palpação manual, normalmente em puxo, claro que algumas vezes nós vamos usar também a palma da mão, os centros e os circuitos nervosos, vocês vão ver nessa aula aqui no final. E quando a gente vai estimular, reinformar o corpo, né, a gente não corrige nada, mas a gente estimula o corpo a poder fazer, né, esse biofeedback, essa retroação tecidual. Então é ele que vem buscar
essa correção para o organismo se auto-equilibrar. E a reparação, o tempo de reparação, isso vai variar, dependendo de quão profundo foram essas lesões, quantas lesões a gente encontra ali e como que o organismo da pessoa está nesse momento. Então, uma coisa importante de ter claro é que não existe efeito iatrogênico com a terapia manual evolutiva se você utiliza ela, ou você vai estar ajudando o paciente, né? Ou ele não vai conseguir se autorregular e ok, né? A gente não vai ter aí problemas em relação a aplicar esse método com um paciente, opa, não posso fazer nesse, não posso naquele. Pelo contrário, se você aplica como os criadores que estão aí na tela de vocês, eles ensinam, né, a gente vai poder ajudar muita gente. E a gente vai se colocar no lugar de terapeuta realmente, né? Como Patrício Benini, escrevam assim em letra caixa, né? Eu ensino vocês a serem faxineiros de corpo. Então é isso que a gente aprende a fazer dentro da terapia manual evolutiva, fazer bem essa faxina desses eventos que a gente foi vivendo e que o corpo não conseguiu se autorregular na época, deixando áreas densas. Então, sobre os criadores da técnica, aqui, né, eu tenho aí muitos anos que eu já traduzi o Patrício Benini, muitos anos acompanhando dentro da formação da microfisioterapia, e eu vi esse material crescer. Assim como o Christian, quando eu montei minha escola, eu chamei ele viu, né, a primeira página, a gente estava junto na cozinha lá da escola do Afonso, né, que o Benini veio explicar para a gente desenhar na época o material que foi no início falado aí do MKE, né, que isso foi evoluindo tanto e que em 2017, quando o Benini resolveu aposentar, o casal que está aqui, o Gerard e a Genevieve, com muita experiência já também em diversas técnicas, juntaram e falaram, não, não vamos parar por aí, vamos continuar com essas bases que eu descrevi para vocês nos slides, e né, a mais nova que está aqui é a Gladys, que é filha do Patrício Benini. Então, o que que eles falam para a gente? Lembrem disso. Deixe a mão guiar. Lembrem disso. Anotem isso. Quando vocês forem atender, colocou a mão no paciente, deixa a sua mão te guiar. Tira seu mental de lado. Eu acho que eu vou encontrar um tal coisa. Eu acho que eu vou encontrar um muscular. Eu acho. Deixa seu achar mental de lado e deixa sua mão te guiar. Sendo assim, você vai ser cada vez mais preciso. Você vai identificar cada vez melhor esses gestos. E você vai chegar no módulo 4, identificando cada página que você verifica tem uma etiologia específica. E a gente vai trabalhar do mais antigo, das transgeracionais, para o mais recente, a organização do material. E uma vez que você identifica qual é a etiologia, nós vamos sempre pesquisar nos 35 aqui estágios corporais que vai depender o sintoma desse estágio corporal. E é isso que é bom deixar muito claro. Uma vez que a gente encontra o estágio corporal, por exemplo, 5, eu sei que é de alvéolos pulmonares, mas o sintoma vai depender se é um tubo 4, 6, 8. Ou seja, se é uma mucosa, nós vamos pensar nesse sintoma do alvéolo pulmonar. Se é um nervoso, vocês vão aprender agora no final da aula. Se essa parte de hipertonicidade muscular, hipohiperfunção visceral, ou epidérmica, ou de uma fanera, se for o 8 é um músculo do 5, mas como identificar esse músculo? É isso, é esse o objetivo dessa aula hoje. Então, vários estágios corporais e uma outra coisa importante de vocês grifarem, anotarem, é que o corpo que mostra cada tecido. Uma coisa interessante, até que a Sheila veio falar no grupo, é o quê? Que esses tecidos, eles não têm ordem teórica da nossa cabeça. Que uma vez que você encontra o primeiro estágio corporal, tem que ser no tubo 3, o segundo tem que ser no 5, o terceiro tem que ser no 7. Não. Pode ser que o primeiro você encontre no 5, o segundo estágio corporal, partindo da etiologia, no 3. O terceiro pode ser no 3 de novo. Ou seja, vocês vão aprender aí 3, 5, 7 ou 4, 6, 8. Quais são essas informações? Então, até aqui já ficou claro que esses criadores querem trazer para a gente? Deixar a mão guiar, né? Tem sintomas, depende do estágio corporal e do tubo, e a ordem que a gente vai ter desses sintomas
É o corpo que mostra. Tá claro? Tudo bem, gente? Então, quando a gente chega numa página, por exemplo, a primeira página do módulo 4, a gente, no início, nós vamos organizar a pessoa no espaço e tempo. A vida é uma mistura do tempo e espaço, correto? Então, nós vamos primeiro verificar entre as regiões dos dedos e dos artérios correspondentes qual está em bloqueio. E vocês lembram que quando bloqueia polegar com hálux, que tipo de tempo que é? É o tempo espacial. Então, quando a gente tem o tempo espacial, nós estamos falando do dia, da noite, de trabalhos noturnos, de jet lags, essas alterações sazonais, e que ali você vai verificar cada etapa, qual é a etapa, o estágio corporal afetado que a gente vai ter, né? E a mão de partida em relação ao estímulo do lado oposto do pé de partida. Então, aí, eu já trago um exemplo para vocês de uma paciente que veio terça-feira comigo, né? Que ela tinha uma lesão, ela veio porque ela tinha feito uma esterectomia, já era paciente minha antiga, e ela estava com muita dor no abdômen e também uma alteração de intestino importante após a cirurgia e cervical. Primeiro ponto que eu identifiquei, o tempo espacial, né? E a partir dali, ela falou, na verdade, o outro tempo, desculpa, o tempo pessoal, era nos dedos, não era no polegar, era na região dos dedos. Indicador até o dedo mínimo, a gente tem o tempo pessoal, lembram? Que o tempo pessoal tem relação com coma, com perda de consciência, com as anestesias longas, com grandes traumas emocionais. Então, essas são as etiologias quando estão nos dedos, o tempo pessoal. E foi esse que eu encontrei. Quando eu identifiquei um desses dedos, eu parti do artelho e fui verificar, bloqueava a etapa A, e ali eu fui investigar o estágio corporal. O primeiro que eu identifiquei foi o 2 no tubo 3. Que tipo de sintoma que a gente pode ter? Vocês imaginam isso? É isso que eu quero deixar claro hoje, né? Que a gente tem um sintoma ligado a um hormônio, a parte da mucosa ali do hormônio de intestino grosso. Ela estava com dor no abdômen, pode ter uma correlação com isso, sim. O segundo estágio corporal que eu pesquisei era MI6. E o que que é MI6? É bexiga. E quando eu fui verificar o tubo, era do mesmo lado lá, era o tubo 8. E aí eu fui verificar se era o quê? Mesoblasto axial, paraxial, longitudinal, e não era. Era um mesoblasto intermediário. E quando eu fui verificar, era a porção 2. O que que é a porção 2 do mesoblasto intermediário? Vocês conseguem acompanhar isso? É isso que eu vou te mostrar aqui. Isso é módulo 2, gente. É o quê? É a região cervical. Então, no primeiro ponto que a gente estimulou, a gente já estava com sintoma do intestino e a gente já estava com sintoma muscular. Uma vez que a gente trabalhou para corrigir essa informação, ela falou: Nossa, Adriano, aquela tensão que estava aqui no meu pescoço, eu não estou sentindo mais. Então, a gente pode, quando a gente identifica os tubos, saber bem que tipo de sintoma que a gente está trabalhando. E uma questão que vocês colocaram no grupo também, aqui dos profissionais, eu identifiquei a semana passada, veio um amputado, né? Então, de membro inferior. E a gente identificou nele um tempo pessoal também. Mas por quê? Toda a parte que a gente pega era membro inferior, mas se a gente pensa no membro superior, quando o braço começa a se formar, ele começa a se formar da extremidade para a região proximal. Uma vez que você teve uma amputação no cotovelo, a informação que veio da mão, ela está aqui. E isso eu tive algumas experiências já. E a gente identificou um tempo pessoal nele. Ele falou: realmente, Adriano, eu estou desequilibrado, né? Eu tive um grande trauma emocional. Eu tive que abandonar a empresa da minha família, porque eu não aguentava mais. E depois disso, né, eu já comecei a ter, né, sintomas que você está me falando aqui. Então, a relação depois que a gente foi verificar era o nascimento. Bloqueava do umbigo para o coto mais na região medial. É o Alux que estava ali. E bloqueava. Ele falou: Mas como você está falando do meu nascimento? E eu com a mão no coto dele, né? E aí ele falou: Mas a informação é essa. Nossa, mas minha mãe teve muita dificuldade. Eu sou o primeiro filho. Meu pai não estava junto. E aí deu. Bom, e aí vocês sabem inúmeras histórias. E o sintoma? Qual que é o sintoma? O sintoma depende do estágio corporal que a gente está identificando e do tubo. Ficou claro o meu objetivo de trazer essa aula para vocês? Então, aqui, o importante primeiro é posicionar os 35 estágios corporais para TME. Então, TME, nós estamos falando que o quê? Se a gente pegar aqui, cadê? Vou pegar uma caneta aqui para ficar mais ilustrativo, né? Aqui, ó. Onde começa PSAP?
Plano sagital antero-posterior. Para baixo, no lábio inferior, tá? Então, nós vamos ter aqui, na verdade, o arco nasal, desculpa, aqui. Na verdade, aqui a gente vai ter divisão do arco nasal, daqui até aqui. Isso tudo é arco nasal. É que muitos começam aí com AB1, mas aqui a gente tem o arco nasal. Então, quando a gente pega do filtro para baixo, né? A gente vai ter AB1, AB2, AB3, na região do ióide H1, H2, H3, né? E depois AP1, AP2, AP3, entrando no manubrio, estágio corporal 1. Não adianta a gente estar pensando que a gente está em AP2, mas você já está no meio do externo. Então, respeitem essas divisões, que a gente tem todo o arco nasal que a gente está vendo aí, né, nessa região que vocês vão encontrar. Né? Vamos retomar aqui. Na verdade, vocês estão vendo a região do arco nasal aqui? Isso mudou tanto, eu dei tanta aula de micro, né, e depois vem a TME. Na verdade, vamos lá, vamos retomar. Primeira informação que eu falei para vocês, o que eu fiz aqui? Vamos retomar aqui, não foi? Então, toda vez que você for pesquisar arco nasal da TME, ele vai sair daqui de baixo do lábio inferior, né? Você vai ter aqui, você vai encontrar o arco nasal aqui embaixo, AB1, AB2, AB3. Então, do lábio inferior para baixo, você tem um arco nasal. Do lábio superior, você também vai encontrar o arco nasal até a região do frontal. Tá bom? Tá claro aí? Vamos retomar então. Quando a gente vai pesquisar PSAP, plano sagital anteroposterior, ele começa no lábio inferior. Ficou claro agora? Tudo bem? Me confundi no começo da explicação. Então, começa no lábio inferior o arco nasal. Assim, na prática, a gente não precisa ficar fazendo isso aqui, ó, na hora que a gente vai pesquisar o plano sagital anteroposterior. Então, o arco nasal começa no lábio inferior. AB1, AB2, AB3, na região do arco bucal. Arqueoídeo na direção do ióide, 1, 2, 3. E arco faríngeo na direção da faringe. Então, eletrono externo é 1. Tá claro para todo mundo? Tudo bem? Então, quando eu vou verificar o plano sagital posterior, nós vamos começar do lábio superior. Toda a parte do lábio superior, do nariz até a região do início do frontal é arco nasal, o plano sagital posterior. E a B1 começa no frontal. E aí a gente tem todas as informações como descritas na tabela. Então, arco nasal começa no lábio inferior para o plano sagital anterior. E continua no mento AB1, AB2, AB3. Fúrculo external, estágio 1. Apêndice tifoide, estágio corporal 6. Umbigo, estágio corporal 9. Região acima do pubis, estágio corporal 12. Os esfíncteres do pubis e o mesoblasto intermediário, vocês vão ter ele dividido lá na coxa, em mesoblasto intermediário superior, o M1, M2, mesoblasto intermediário médio M3, mesoblasto intermediário médio M4, mesoblasto intermediário inferior M5 até a interlinha articular, e mesoblasto intermediário inferior M6 até a região do joelho, abaixo da interlinha articular. E depois a gente tem a MT. A MT, para a gente, é dividida em 4 partes. E essas 4 partes a gente vai ter MT1, MT2, MT3, que são a região dos órgãos genitais, que a gente pode encontrar na tabela, por exemplo, MT1, a vagina e pênis, escroto, grandes lábios, MT3, glande e clitóris, e MT4 é a região do períneo e do ânus. Então, muitas pessoas que têm encoprésia, as crianças, por exemplo, é a MT4 ali que vai estar como sintoma. E a gente não conhecia isso antes, por isso que muitas vezes tinha dificuldade de sentir. Para quem está começando a terapia manual evolutiva e está aprendendo, vocês aprenderam no módulo 1 todos os músculos do mesoblasto paraxial, que são organizados desde AB, desde a região de crânio 1, crânio 2, crânio 3, de 1 a 12, vocês têm a região cervical, na verdade, C1, C2, C3, C4, até L4, L5, e aprender os músculos que vocês encontram ali, dos esfíncteres, e os músculos que a gente vai ter de sacro, desculpa, e os músculos de linha áspera. Então, isso vai ser organizado numa tabela no módulo 2. E toda vez que a gente estiver investigando esses estágios corporais que eu fui descrevendo anteriormente, nós vamos ter eles já descritos e encontrando os túbulos. 2, 4, 6 e 8. Vocês estão me acompanhando?
Toda vez na região que a gente encontra mais medial, isso seja no estresse rápido ou lento, numa FR ou FL, na terapia manual sempre o tubo 2 é medial. O tubo 4 ele vem ao lado do tubo 2, o 6 um pouco mais lateral e o 8 mais lateral. Então sempre nós vamos investigar que estágio corporal que a gente tem. Por exemplo, estágio 1. Vocês vão aprender na tabela que a referência é C1, C2. Opa, será que é o tubo 2, 4, 6 ou 8? Se for o 8, é um músculo dessa altura de C1, C2, que pode ser um músculo axial. Opa, é o interespinhoso intertransversário que vocês aprenderam? Não, C1, C2 são aqueles músculos suboccipitais, lembra? Se vocês têm um músculo paraxial, vocês já estão com a referência dos músculos do assoalho da língua. E se você tem C1, C2 de um longitudinal, pode ser o oblíquo inferior da cabeça, ou pode ser, né, na verdade, algum outro músculo que envolve ali essa região do tubo 8 do mesoblasto paraxial, mas pode ser que seja do mesolateral. Mas daqui a pouco eu vou descrever melhor tudo isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando vocês estão num estágio corporal, a gente precisa saber se ele está do mesmo lado da sua mão etiológica ou se ele está do lado oposto. Toda vez que ele está do mesmo lado da sua mão etiológica, eu vou daqui a pouco mostrar uma página para vocês. Por exemplo, é uma lesão de nascimento. Você sai do umbigo para o hálux esquerdo. Quando você identifica o estágio corporal, o hálux é o esquerdo que você está mantendo. Se você for investigar o tubo e bloquear do lado esquerdo, você sabe que é o número par. É o tecido 4, 6 ou 8. Se for do lado oposto, você sabe que é o número ímpar, 3, 5, 7. Nós vamos aprender daqui a pouquinho o que é isso, olha lá. Então, quando for aqui do mesmo lado, a gente sabe que a gente está falando de tecido. Que tipo de tecido? 4 é o mucoso, é uma mucosa. Vocês vão aprender isso no módulo 3. O 6 é o tecido nervoso, eu vou explicar para vocês nessa aula aqui. E o 8 é o tecido muscular, que pode ser o mesoblasto paraxial, ou seja, aquela família axial, paraxial, longitudinal que foi desenvolvida no módulo 1, ou mesoblasto lateral do módulo 2 ou intermediário, né? Agora, quando a gente estiver falando de um tecido ali do mesmo lado, é 4, 6, 8. Mas quando eu encontro do lado oposto, oposto de quem, gente? Ficou claro? Oposto da sua mão etiológica. Tem um controle que a gente faz, por exemplo, aqui, da asa maior para a região, da região aqui abaixo da clavícula. Se bloqueia essa região, a gente sabe aí que são provações de vida, tudo. Eu venho investigar arco nasal, AB1, por exemplo, AB1. Aí eu vou ver se é do mesmo lado dessa mão etiológica, aí seria o tecido 4, 6, 8. Mas é muito comum encontrar do lado oposto, 3, 5 e 7. E a organização é a mesma, de medial para lateral, 1, 3, 5 e 7. E se eu encontro um 7, o que que eu sei? Eu sei, vocês vão aprender aí, que tem relação com mitocôndria. Se eu encontro um 5, com neurotransmissor, isso é o módulo 3, nós vamos falar disso logo no comecinho. E se for o tubo 3, são os hormônios de A, B1, por exemplo. Então, quando a gente pega o estágio corporal e o tecido ou a substância ativa, o que quer dizer tecido? Quando é do mesmo lado, 4, 6, 8. E substância ativa, quando é do lado oposto, 3, 5, 7. Então, ali a gente já tem um quadro de substâncias ativas só para retomar para vocês que o tecido 2, que é o extraembrionário, a gente tem a substância dele, que é a 1. É a 1 que faz esse tecido extraembrionário funcionar. O tecido endoblástico, o que que é? É a mucosa do intestino, é a mucosa do estômago, é a mucosa dos vasos, é a mucosa do alvéolo pulmonar, é a mucosa que seja da suprarrenal. Mas o que que faz essa mucosa funcionar? O tubo 3, os hormônios e as secreções. O tubo 3. O tecido ectoblástico é o tubo 6, ou seja, é o sistema nervoso que a gente vai aprender agora no módulo 2, semana que vem, para quem está indo. E Adriano, o que... Oi, desculpa te interromper. Você tem como botar o microfone do Ricardo, por gentileza? deixa eu sair aqui. Ricardo,
É, Podia tá ter com te o microfone colocado de, aberto. podia ter te colocado de Ricardo. Tá lá no final? Será para mim? Deixa Tem um eu jeito ver que se eu já. coloco o microfone de O meu todos, né? microfone estava aberto aqui, mas eu vou fechar, desculpa. Opa, Não, valeu. entendi. Obrigado. Valeu. Resolvi. Tem um jeito bom, enfim, silencia todos, né? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Ah, vou deixar o chat aberto, que o pessoal estava interagindo comigo aqui, eu não vi. Boa. Então vamos seguir. Eu estava falando do 2, 4, 6, 8, que é do mesmo lado, o 3, 5 e 7, que é do lado oposto, então do tecido e da substância ativa. O que que faz um funcionar, né? Então, o 1 faz o 2 funcionar. O 3, que são os hormônios, fazem a mucosa funcionar. O 5, que são os neurotransmissores, ajuda o sistema nervoso a funcionar. E o 7, que são o quê? Toda a parte de mitocôndria. Vocês vão aprender isso no módulo 3, né? A ADP e ATP que vai fazer o quê? O tubo 8, os músculos funcionarem. Então, para quem está começando a TME agora, né? Isso vale somente para o primeiro estágio, Fernando? Não. Todo estágio corporal que você identifica, você vai pesquisar qual tubo é. Se você identificou, como eu passei ali para vocês, partindo daquela etiologia das provações da vida, e você encontrou, por exemplo, um arco nasal aqui, já no começo, no lábio inferior, e foi do lado oposto, encontrou que é o tubo 3, você sabe que é o hormônio da pineal. Você pode soltar essa região e investigar se tem mais algum outro estágio corporal. E, por exemplo, daí você identifica lá que tem uma M3. Mas de que lado que é? Do lado esquerdo ou do lado direito? Se for do lado direito, é o tecido da M3. Se for do lado esquerdo, é a substância ativa 357. Aí você vai identificar de novo da M3 qual é. Depois você pode soltar a M3, mantendo a mão etiológica, e volta de novo no estágio corporal. Encontra, por exemplo, 6. E aí você verifica, será que é do mesmo lado ou do lado oposto? Se for do mesmo lado, 4, 6, 8 ou 3, 5, 7. Ficou claro? Escreve no chat aqui. E ali, dependendo do tecido ou substância ativa que você está, tem um sintoma específico. E é nisso que eu quero chegar com vocês hoje. E é isso que vocês vão entender aqui até o final da aula para quem ficar. Então, olha só um exemplo. Uma informação concepcional. Vou pegar o exemplo, por exemplo, né, de uma outra paciente que veio a semana passada. Elas trouxeram, a menina estava com 8 meses, enfim, eu só coloquei o nome dela aqui para eu falar, não preciso falar, mas as mães trouxeram ela, e ali a gente identificou uma lesão de concepção, umbigo para a região do tragus. E eu fui investigar. Quando a gente investiga os estágios corporais, a gente passa pelo plano sagital anterior e depois a gente entra nos tecidos, né? E nesse caso aí, o que que eu encontrei nela? Primeiro, o arco nasal, do lado oposto, no tubo 3. Eu soltei e vim investigar depois, estágio 2. E aí eu fui pesquisar o tubo 4 e eu perguntei, viu? Mas, então, para cada estágio encontrado, se procura sempre os dois lados. Isso, muito bem, é o corpo que te mostra que lado que vai estar. Se for do lado da etiologia, você sabe que é número par. Se for do lado oposto, é número ímpar. E não tem ordem, entende? É o corpo que mostra, deixa sua mão te guiar. E ali eu perguntei para as mães, falei, mas ela já teve muita questão intestinal, mas é claro, desde que nasceu e sono, mas não dorme nem ferrando, Adriano, acorda a cada 40 minutos, 50 na noite e soneca durante o dia de 20 em 20. E aí eu falei, mas o que que aconteceu na concepção dela? Ela falou, Adriano, é a fertilização in vitro. A gente fez, já faz 4 anos, você viu que eu até tirei aqui a etiologia, mas tem descrito. É que às vezes tem algumas informações que não vem ao caso deixar salvo aqui. Mas na apostila aqui embaixo vai estar escrito qual é, né, a informação concepcional, o que que pode ser a etiologia. Na apostila vai estar bem descrito. E elas falaram, Adriano, mas a gente fez a fertilização, a gente optou por implantar um dos embriões, a irmã dela hoje já tem 5 anos, né? Mas foi feita na mesma época. Ela falou, então ficou congelado 4 anos. E eu falei, mas então desde que ela existe por gente, ela pode ter sintomas de sono e de intestino, mas é isso que a gente veio procurar aqui. São esses os sintomas principais que ela traz. Então, vocês estão vendo que quando a gente sabe identificar
estágio corporal e tubo, ou tecido ou substância ativa, você pode chegar especificamente na informação, às vezes sem até a pessoa te falar algo. Agora, olha só, a região de concepção normalmente é do lado oposto. Aqui é uma página do módulo 3, e aqui a gente está falando de uma página que você só encontra tecido. Então, quando você chega aqui, por exemplo, os níveis de evolução, para quem fez a microfisioterapia, são as CPs. Aqui a gente fala nível de evolução 1, 2, 3, 4, 5, 6, que pode ter lesões, informações ondulatórias, ou que a gente fala ali corpuscular. Então, nesse caso, exames que a gente pode fazer ali, né? Raio-X, tomografia. Nível de evolução 1, o que pode trazer? As questões de multiplicação celular, nível de evolução 2, problemas imunitários, e 3, alergias e intolerâncias. Teve uma pessoa que eu conversei esses dias aqui, profissional, que já trabalha, mas que faz muito MKE, porque ela fez direto o módulo 4 da TME e não entendia direito, porque isso aqui é módulo 3, que vai estar dentro do módulo 4. Mas ela falava, Adriano, no MKE tem uma página muito específica de alergia e intolerância. Aí eu falei, Carla, mas você está vendo que a gente tem também uma página aqui, aí eu fiz um vídeo para ela, mostrei. Adriana, então eu quero fazer o módulo 3. Eu falei, claro, venha fazer. Mesmo que você já fez o módulo 4, você vai pagar como revisão 3, porque você tem já, a gente parte desse princípio, que você já está atuando com a TME. Então aqui vai ser uma página que sempre a gente vai encontrar do mesmo lado. O material vai estar explicando isso. Então aqui vai ser sempre 4, 6 ou 8. Depois do primeiro eu vou voltar de novo e vou encontrar 4, 6 ou 8 e assim sucessivamente. E essa página ajuda muito, né? Para as pessoas, por exemplo, que fazem tratamentos com químio, com rádio, né? Pessoas que têm alterações imunitárias, as pessoas que vão ter aí, as etiologias podem estar aqui, mas também pode estar em outros locais. Não estou falando que é só daqui, é só um exemplo. Então, para quem fizer o módulo 1, vai aprender tudo que está à direita dessa tabela, quando vocês olham, os músculos axiais, paraxiais e longitudinais. E no módulo 2, nós vamos aprender o mesoblasto lateral e intermediário, que está do lado esquerdo da tabela. Para quem já fez, isso é bem básico, né? Então, a gente tem aí todo esse trabalho importante e eles construíram, e a TME mantém, então, essas informações de suporte que nós encontramos aqui, musculares, né? E ali, eu vou voltar para falar para vocês agora sim. Peguem aí e anotem, que agora eu caprichei para falar para vocês sobre o tubo 8. Então, vamos começar, para vocês saberem realmente chegar na informação do sintoma, vamos dividir um pouquinho? Primeiro eu vou falar do 8, depois do 6, depois do 4. E assim vocês vão entender o 7, o 5 e o 3. Pode ser assim? Me dá um ok aí. Vocês estão acompanhando? Me fala pelo chat, que é difícil não ver a carinha às vezes de vocês, né? O rostinho aí tá entendendo, não tá? Então, vão mandando aqui mensagem que eu tô com ele aberto. Obrigado, Isabela. Maravilha. Então, vamos lá, vamos focar. Vamos manter o foco agora. Maravilha, obrigado. Quando você identifica um estágio corporal qualquer que ele seja, no tubo 8, ou seja, do mesmo lado da mão etiológica, o que eu posso ter? Tubo 8. Uma dessas três possibilidades. Ou é o mesoparaxial, lateral intermediário. Primeiro, se eu estou no estágio corporal, por exemplo, 6, e eu identifiquei o tubo 8, o que eu posso saber? Será que é o músculo axial? Será que é o músculo paraxial ou longitudinal? Ok? Se for, já pega a tabela, você sabe que é do mesoblasto paraxial. Se não for, pode ser o mesoblasto lateral, e a gente tem as 5 porções. E aí você pode investigar pelo gradil costal, ou pelo músculo de referência, ou pela metafalange. E aí é mesolateral. Você já vai chegar no músculo que está em disfunção. Ok? Quando eu tenho um mesoblasto paraxial, vamos lá. Quais são esses músculos? Para quem já fez o módulo 1 já sabe. Axial, paraxial, longitudinal. O que eu quero que vocês entendam? Anotem que quando é axial e paraxial, por exemplo, no estágio 6, no tubo 8, bloqueou uma família axial. Eu pego a tabela e vou ver que o estágio 6, ele tem uma referência de T4, T5, e que se for um músculo axial, é o interespinhoso ou intertransversário. Ficou claro? Você já sabe onde está o sintoma. Está ali na coluna. Então, quando for uma família axial paraxial, anotem, a família hipomeriana, que tipo de sintoma a gente pode ter?
Escrevem aí no chat. Que tipo de sintoma quando for axial e paraxial que a gente pode ter? 3 possibilidades. Ele pode sofrer no metâmero. O que é metâmero? É onde o músculo se originou. Ele pode ter no músculo da coluna e ele pode ter na região dérmica. Então, toda vez que for axial ou paraxial, nós vamos encontrar na região do metâmero uma perda de meia rotação. Então, a pessoa pode ter uma dificuldade de rotação. Quando for no músculo, ele pode sofrer da dor naquela região muscular. E quando for na derme, ele pode sofrer na derme. Quem lembra onde é a derme de C2L5 dos axiais? Na região lá da perna, lembram? Da panturrilha? Ele pode estar com sintoma ali, uma região dérmica que não cicatriza, uma sensação de queimação naquela região. Ficou claro? Sim, para hipomeriano? Quando for, ótimo, Sinara, obrigado. Uma família longitudinal. A família longitudinal, 3 sintomas também que ele pode ter, um dos 3. No metâmero, o que pode acontecer? Ele ter dificuldade, se for estágio 6, no tubo 8, de fazer o quê? Flexo, extensão. Ou um sintoma no músculo, ou um sintoma na derme. A derme desse músculo longitudinal é onde? Na região lateral fibular, lembram? Na fíbula aqui, lateralmente. E ele pode ter um sintoma ali, na derme. A palpação é dérmica. Então, tudo que vocês aprendem no módulo 1, quando eu estiver no módulo 4, num estágio corporal, por exemplo, o estágio corporal 2, vamos pegar um outro exemplo, Vanessa. Estou no estágio corporal 2 de sintoma. Tubo 4, nada. 6, estou no tubo 8. Se for axial ou paraxial, ou seja, estágio corporal 2, axial ou paraxial, como que eu sei? Eu vou onde começa o crânio 1 da família. Lembra? O crânio 1 da família axial, são os músculos do globo ocular. A região dérmica dele é na axila, para a gente verificar. O crânio 1 para a família paraxial, que é o músculo do tensor do tímpano, ele está na zona dérmica do trocânter maior. E o crânio 1 para os longitudinais, que são aqueles músculos do escalpo, ele está na região da crista ilíaca póstera superior. Ficou claro, Vanessa? Então, eu uso a região dérmica de cada família. Isso é módulo 1, tá, Vanessa? Aí, uma vez que eu identifiquei, ótimo, estágio 2, no tubo 8, e você investigou que é um axial, você olha lá na tabela, estágio 2, é C3, C4. Família axial, opa, é um interespinhoso de C3, C4. Essa pessoa pode sofrer de dor aqui, muscular. Ela pode ter dificuldade de rotação, porque é um axial. Ou ela pode sofrer da zona dérmica dela. Ficou claro para o mesoparaxial, ok? Posso seguir? Maravilha. A palpação é dérmica. Lembram disso? A gente tem áreas dérmicas que a gente pode verificar cada músculo. O mesoblasto lateral, ou seja, você chegou no estágio 2, vamos pegar o último exemplo, um tubo 8, e não tem nada em axial, paraxial, longitudinal. O que a gente pode fazer? Pegar o gradil costal inferior e dividir 1, 2, 3, 4, 5. Porque o mesoblasto lateral são os músculos dos membros. E nós vamos aprender isso no módulo 2. Módulo 2 da TME, você começa aprendendo todos os músculos do membro superior e membro inferior. Nós vamos aprender uma palpação óssea. Mas quando você estiver no módulo 4 e bloquear um tubo 8, que não é nem axial, paraxial, longitudinal, você pode ter o mesolateral. E que porção que é? Por exemplo, estágio 2 no tubo 8. Não tem nada na família do mesoblasto paraxial. Mas quando eu venho na porção 1 tá livre, 2, por exemplo, numa palpação óssea tá rígida. Eu pego a tabela, estágio corporal 2, porção 2. É o músculo deltoide. Opa, ela tá com uma dor aqui. Você sabe se chegar no sintoma. Tá claro? Agora, quando que vai ser um mesoblasto intermediário? Quando você aprender no módulo 2, os estágios corporais de arco nasal, AB1, AB2, AB3, H1, H2, H3, AP1, AP2, AP3 são divididos em superior e inferior. Lembra os arcos brânquicos? Ao invés dessas 5 porções. Essas 5 porções é quando eu pego um estágio corporal de 1 a 12. Eu dei um exemplo do 2 e dei um exemplo do 6.
Quando a gente pega um AB1, AB2, AB3, H1, H2, H3, a gente verifica se é axial, paraxial, longitudinal, e se não for, se é superior ou inferior. Lembra que os arcos brânquicos, a gente aprende no módulo 2 da terapia manual evolutiva, é dividido em superior e inferior a tabela, ó. Ok? E aí você chega no músculo. Agora, quando for um estágio corporal para baixo aqui, na região da coxa, seja M1, M2, M3, M4, M5, M6, o que a gente vai fazer? Os tubos, se for lateral, tubo 8, será que é um axial paraxial longitudinal, como vocês estão acostumados e a Vanessa já entendeu? Mas se não for, é o mesoblasto lateral da região caudal, chamado de mesoblasto intermediário. Uau! Aqui também sai bexiguinha quando faz assim, ó. Uia, caiu confete. Não sabia que fazia isso aqui. Mas o que eu estou fazendo? Entre aspas, o mesoblasto intermediário é o mesoblasto lateral da região caudal. Entende? O mesoblasto intermediário ele é verificado em membro superior na região dérmica, mesoblasto intermediário superior, mesoblasto intermediário médio e mesoblasto intermediário inferior na região da coxa. E aí você tem essa fixação que foi como exemplo que eu dei da paciente aqui, bloqueada no tempo pessoal, nessas áreas que a gente tinha de M6 no tubo 8. E aí você vai aprender que são fixações entre a víscera e uma fixação óssea, correção, né, que você vai aprender no módulo 2. Ok? Vocês me acompanharam? Então, isso é quando eu estou no tubo 8. Mas, gente, para tudo. Estão quebrando a cabeça aí, né? Olha só, você chegou com o seu paciente. Ele te trouxe um sintoma, que é a dor no ombro. A hora que você identificou o estágio 2 no tubo 8, você não precisa ficar tão neurótico assim. Será que é axial, paraxial, longitudinal? Será que é mesolateral? Gente, olha para a tabela. Estágio 2, tem um músculo. Olha para ela. Se ele vem se queixando de problema com o diafragma, é ele que está lá, ó. No mesoblasto paraxial, família paraxial. Se ele vem se queixando do problema do deltoide, você sabe que é ele, coloca a mão lá. Você não precisa ficar detalhando, esmiuçando, como eu fiz agora. Ufa, Morgana. Maravilha. O que eu quero colocar no entendimento de vocês é como que as coisas se imbricam no módulo 4. Vocês conseguem me compreender? E também vocês podem pensar simples. E é esse o ideal de pensar simples. Mas como que eu vou pensar simples se eu não entendi o que está dentro? A tabela toda hora. Maravilha, Gabi. É isso aí. Então, tubo 8. O que acontece? Se eu tiver do lado oposto da etiologia, eu estou no tubo 7. Mas você concorda que o tubo 7 é ADP, que transforma em ATP, que são as mitocôndrias que vão dar energia para esse músculo? Então, o sintoma também está aqui dentro. Vocês vão saber. E assim a gente segue. Tá ficando claro? A turma tá cheia, hein? A sala tá lotada. Vocês estão me acompanhando? Maravilha. A gente não esperava tanta gente assim. E que legal que vocês estão me acompanhando assim. Maravilha, Gabi. Vamos seguir? Estão animados? Vamos então falar aqui o quê? Que o mesoblasto lateral foi a primeira pesquisa que o Patrício fez com o Daniel Grosjean. E eles tinham até havia na época, que hoje a gente chama mesoblasto lateral de conjuntos, até o conjunto 2. Então, aquela pesquisa que veicula por aí sobre intestino irritável é a mesma abordagem, se a gente pensar, a mesma dinâmica de avaliação que a gente tem na TME aqui. Então, essa pesquisa que foi feita, né, e republicada aí, a gente sabe para o intestino grosso, liberando músculos do membro superior, melhora o funcionamento dele. Por quê? O mesoblasto lateral, o que ele é composto? Vamos voltar ali no mesoblasto lateral. De uma zona de charneira, de um conjunto de músculos estriados e um músculo liso. Então, as articulações, os ligamentos, os tendões, está tudo ali. Então, uma vez que você libera um músculo do membro superior, você pode melhorar o funcionamento do músculo liso, por exemplo, do intestino. E quem fizer o módulo 2 vai revisar tudo isso. A gente fez uma tabela bem legal para poder já, semana que vem, né, na turma do Ricardo, aí a gente poder especificar tudo isso. Então, quando a gente fala agora de um estágio corporal que bloqueou, por exemplo, estágio corporal 3, tubo 4, não. 6, sim. 8, não. É o 6.
E aí, o que que eu faço, é o 6? Que tipo de sintoma a gente pode ter para o tubo 6? Escrevam aí. Quem está claro na cabeça? Não sei se vocês têm, mas o ectoblasto é o sistema nervoso, tecido nervoso, que nós vamos encontrar todo o sistema nervoso central e periférico, né? As sinapses aí no tubo 6, as sinapses, e a epiderme, e as faneras, os fâneros. Então, pelos, cabelos, o esmalte dos dentes, as unhas, são todos sintomas que a gente pode ter quando bloqueia um tubo 6. E que palpação que a gente usa para trabalhar com o tubo 6? PPM, palpação com palma de mão. Que tipo de sintomas, anotem aí, que a gente pode ter quando bloquear o tubo 6? Ou você vai ter uma hipertonicidade muscular, de músculo estriado, ou também hipo ou hiperfunção da víscera, ou uma disfunção da epiderme daquele estágio corporal, ou das faneras, do pelo, do cabelo, né? E assim por diante, das unhas. E aí a gente entra nos circuitos sensitivos e motores, sensitivo na frente, motor atrás, e os centros nervosos. Então, quando eu estou num estágio corporal, por exemplo, de AH2, e eu encontro um tubo 6, o que que eu posso saber? Será que esse tubo 6 vem de um centro? Ou será que ele vem de um circuito sensitivo ou motor? Mas vocês concordam? Vocês anotaram que tipo de sintoma o tubo 6 pode trazer? Quem anotou tudo, escreve no chat. Tubo 6, que tipo de sintoma pode ter? Hipertonicidade muscular daquele estágio corporal que você encontrou. Hipo ou hiperfunção daquela víscera que você encontrou. Epiderme ou faneras daquele estágio corporal que você encontrou. Então, quando você está num tubo, por exemplo, no estágio corporal 3, no tubo 6, você não precisa ficar quebrando a cabeça também investigar que circuito se é sensitivo ou motor e assim por diante. Olha para a tabela. Estágio corporal 3. Ele pode ter uma hipertonicidade de um desses músculos. Da onde? De C5, C6. Ou de uma hipo ou hiperfunção da área cardíaca. Ah, eu tenho uma taquicardia tal. Você sabe que você está na etiologia da taquicardia. Claro. Consegue seguir nisso, Jamil, intuitivamente, mas agora estruturado mais? Claro que se você quiser ir circuito por circuito, será que é sensitivo ou motor? Ou será que são centros? Isso é módulo 2 da TME. E no módulo 2 a gente repaginou tudo isso dentro de novos desenhos, ó. A reinformação do neoencéfalo. Então, se você quer, a partir do tubo 6, ir verificar se é circuito do neoencéfalo sensitivo ao motor, do pálio, sensitivo ao motor, do arco, sensitivo ao motor. Ok? Lembra que anteriormente a porção 1, 2, 3, 4, 5, de medial para lateral. Posteriormente, de medial para lateral é 5, 4, 3, 2, 1. E aí, dependendo de onde está essa pastilha epidérmica, você tem um tipo de sintoma daquele estágio corporal, que eu vou mostrar a tabela daqui a pouco. Então, vocês estão vendo que a gente está falando de neoencéfalo, de paleoencéfalo e arquencéfalo? A gente não fala mais neocórtex. Porque quando você fala neocórtex, você dá alusão a outra técnica. Córtex fala de substância cinzenta só. A TME reformulou algumas palavras, inclusive o neoencéfalo, a gente quer dizer em toda a parte do neoencéfalo, não só substância cinzenta. Paleoencéfalo, arquencéfalo, então utilizem essa linguagem. E quando for o neoencéfalo, você precisar corrigir, a correção do neoencéfalo é onde? Na região da bochecha, ó. Se for arco nasal mais perto da boca, estágio corporal 6 no ramo vertical da mandíbula. De 7 a 12 na região do pescoço, posterior, e os esfíncteres e as MIs para a região lateral e anterior do pescoço. Ficou clara a região de correção do neoencéfalo? Do paleoencéfalo, esse em laranja, se for um arco nasal, vai sair da região lateral do olho, da órbita aqui, e vai até o estágio 12 na região occipital. Os esfíncteres na região do ramo vertical e a região das MIs na região ramo horizontal da mandíbula. Então, ali é a correção do paleoencéfalo. Vocês estão me acompanhando nessa página? É importante vocês me acompanharem aqui. O arquencéfalo, o que que acontece? A correção depende da porção que você encontrou. Se é 1, 2, 3, 4 ou 5.
Se for porção 1, nós vamos corrigir na região do frontal. Porção 2, na região do parietal. A porção 3, na região do occipital. A porção 4, nós vamos seguir a tabela, a medula. E a porção 5, nós vamos seguir a tabela dos gânglios. E os gânglios, muita gente tem dúvida. Mas se, por exemplo, você está na porção 5, que é bem lateral do arqueocórtex sensitivo, ou a porção 5, que é bem medial do desculpa, ó como é difícil, do arcoencéfalo, né, sensitivo na frente, lateral, porção 5. Vamos falar arquencéfalo, porção 5, posterior medial. Nossa correção é na tabela de gânglios. E se, por exemplo, você estava com a mão ali e identificou um estágio corporal de arco nasal, que região que eu corrijo nos gânglios? Os arcos, eu corrijo no cóccix. Ficou claro? Desde arco nasal até a P3, correção no cóccix, se for a porção 5 do arquencéfalo. Se for um estágio corporal 1, C1, C2, estágio corporal 2 em T12, L1, estágio corporal 3, C3, C4, 4, C5, C6, e assim você segue sucessivamente esses gânglios. Larissa, esses slides não serão disponibilizados, eles são materiais de curso. Isso aqui é o módulo 2 da TME, tá bom? Como a gente reformulou toda a apostila, na verdade, quem fizer a formação dentro da nossa escola também pode adquirir essas apostilas após fazer cada módulo, você pode adquirir essa apostila desse módulo, tá ok? E ali, a gente tem para o neoencéfalo, palencéfalo e arquencéfalo, dependendo da porção que você tem um sintoma específico. E isso a gente vai detalhar bem no módulo 2. Só um exemplo. Vou pegar, por exemplo, aí o arquencéfalo que eu estava falando, da porção 5, no estágio corporal, por exemplo, aqui, 1. O estágio corporal 1, eu sei que eu vou ter um sintoma, olha lá, ó, de um músculo epiespinhoso longitudinal, e que eu vou ter dores viscerais. Então, essa pessoa vai poder ter sintomas realmente da víscera dos vasos. E quando a gente pega o estágio corporal 1, um músculo epiespinhoso, ele vai ser um músculo epiespinhoso de C1, C2, de C1 para C3, C1 para C4, C1 para C5. Se eu estivesse numa porção, por exemplo, 1, eu teria um músculo axial e a porção 1 do mesolateral. Então, eu teria um músculo no estágio corporal 1, que seria o músculo de C1, C2, a região dos músculos occipitais, e também a porção 1 do mesolateral. Quando eu dei o exemplo da porção 5 no arcoencéfalo, estágio corporal 1, eu falei para vocês que a gente ia ter um músculo longitudinal, que é o epiespinhoso. E também a porção 5, os oponentes do polegar, os flexores curtos do polegar. E essa tabela me dá sintomas tanto para neo, pálio e arcoencéfalo. E aí você vai poder aprender bem no módulo 2, né? Retomar todas essas características e o tipo de dor que a gente pode ter ali, né? Uma dor mais afetiva, uma dor mais visceral, uma dor física, questões, enfim, que você vai poder resgatar no neo, palio e arqueo. Ficou claro? Se eu estou no circuito parasimpático, vocês têm ali as regiões de correções, terço superior, médio e inferior, e aí eu vou falar para vocês hoje, eu atendi uma paciente de 3 aninhos, gente, vocês falaram no grupo aqui, eu vou atender fulana, criança, como é que é? Gente, criança é criança, sendo criança numa sessão, né? E a gente ela chegou pilhada, a mãe falou, nossa, Adriana, não sei como você vai atender. Eu comecei a brincar com ela, entrou aqui no consultório, brincamos de trenzinho, brincamos de tudo, né? E no meio da brincadeira, a cabeça aqui, a mão ali, vamos brincando, e aí eu fui estimulando os pontos ludicamente falando. E vai que vem daqui, libera um ponto aqui, sem falar nada e brincando com ela. E anotando, sem falar com mãe, com nada, e interagindo com ela. Deu 40 minutos ali, que ela tava já no começo, os 20 primeiros, foi só para brincar, né? E aí comecei a intervenção depois de uns 25 minutos. E aí eu falei, vamos deitar nessa maca, eu vou te examinar? A mãe falou, deita na maca, ele vai te examinar igual fulana, que era a médica dela. Ela deitou. Deitou, pediu chupeta para a mãe, pediu a nana, colocou a mão na mãe, e eu comecei a fazer
os controles e finalizar o atendimento. Essa menina dormiu. Ela saiu daqui carregada. A mãe falava, Adriana, ela tem 3 anos. Desde 1 ano de idade, é só ela que não dorme na escola. Todas as crianças dormem. Uma das queixas é que ela é muito hiperativa, que ela não para e tudo mais. Então, com o sistema nervoso, eu tô falando isso porque eu identifiquei nela, eu já tinha feito várias correções no módulo 4, e quando ela deitou, eu falei, eu vou verificar os módulos de base. Então, eu fui verificar mucosas e fui verificar os circuitos. E eu encontrei, ela estava de costas assim, e encontrei o circuito parasimpático. E a gente trabalhou, que era a alteração climática, que bloqueia, né, a etiologia desse daqui. E aí era o terço médio é dos plexos. Aí fui nos plexos, corrigi, e ela começou a relaxar, relaxar, equilibrou, dormiu. Dormiu na sessão. Então são coisas que surpreendem a gente, né? Dentro das crianças ainda mais. E as correções do parasimpático, lembra, se for terço visceral, a correção você precisa colocar a mão na víscera. Se for o terço médio, cada estágio corporal te dá um plexo. E se for o terço inferior, a correção é na cabeça. Vocês estão vendo como os desenhos também já estão redesenhados a maneira de trabalhar. Tá ficando claro, gente? Vocês pararam de comentar aqui, só para eu poder acompanhar com vocês. O próxima página é do arco reflexo simples. A gente vai subindo no pescoço. Que tipo de sintoma antes? Vamos voltar. Eu estava aqui no parasimpático, eu pulei. Vamos voltar no parasimpático, etiologia e alteração climática. A correção vocês entenderam. E que tipo de sintoma que a gente tem? Se, por exemplo, eu encontrar ali um estágio corporal 9, na área do umbigo, no tubo 6, e ali eu venho investigar e encontro um parasimpático sensitivo, seja qual terço for, que tipo de sintoma que eu tenho? Estágio 9. Olha o que está escrito lá na página de vocês. Hipertonicidade dos músculos das extremidades do conjunto 9. Então, eu vou ter o estágio 9. No conjunto 9, eu vou ter sintomas no elevador das costelas construtores da faringe e flexor curto dos artérios. Então, eu vou ter o sintoma nas duas extremidades do conjunto. Eles vão ter sintomas na mão e sintomas também aqui, no nível do crânio. E quando você estimular a correção, esses dois sintomas, eles vão se autocorrigir. Então, a hipertonicidade muscular, hipohiperfunção, nesse caso do estômago, e a epiderme dessa área. Vamos passar para o arco reflexo simples. Quando a gente encontra seja cefálico ou medular, você vai ter cefálico, a correção na cabeça, medular na medula. E o sintoma, quando você identifica um estágio corporal, por exemplo, 12, o que você tem se for um arco reflexo simples? É sempre a porção 3 do mesmo braço lateral. Então, nesse caso, vai ser ou semitendinoso ou um poplíteo. Se ele veio com sintoma ali no joelho, na perna, você sabe que você está com essa hipertonicidade ali. Ou hiperfunção daquela do pâncreas. Ok? Os centros nervosos a gente chega daqui a pouco, Jamile. Vamos equilibrar o sistema simpático e parasimpático aí. Mas boa pergunta, tô brincando. Boa pergunta, né? Daqui a pouco você vai ver. Vamos introduzir se você não encontrar nem circuito sensitivo, nem motor, até os receptores aqui sensitivos e efetores motores. E aqui a gente sabe que se encontrar nessa página, a gente precisa investigar o estágio corporal, e aí a gente vai ter que pesquisar se é axial, paraxial, longitudinal ou se é o mesolateral. Aí a gente já revisou isso agora. E aí, nesse caso, não tem falando que é das extremidades, ou que é do meio, ou que é o axial e a porção 1, ou longitudinal e a porção 5. Então, aí você tem que pesquisar palpatoriamente, tá bom? Caso você não encontre nada disso, Jamil, aí você vai verificar quem? Os centros nervosos, começando pela palma da mão, a região palmar do terceiro, do dedo médio, dorsal e vai subindo. Começa da região da palma da mão e vem subindo. Caso seja a palma da mão, é a região epifisária, a pineal, é o centro epifisário. E sua correção vai vir na região aqui, ao redor do obélio. Se for na região da palma do terceiro, do dedo médio, sua correção vai vir nessa sutura sublambidódia, que é a relação com a abênula. Vocês conhecem a abênula? Controla muita coisa no nosso sistema, né? Toda a parte também de adicção, dos controles de ciclos de vida e tudo mais. O tálamo, se for a região do dorso, do dedo médio, correção na região do olho. Se for o centro na região do antebraço aqui, hipotalâmico e centro intravisceral, a gente precisa corrigir em 2 tempos. Na região da sutura, partindo do antebraço, e na região da víscera específica. Tudo com palma de mão, né? Se for mais região proximal do antebraço, centro dos placóides, correção na supercílio aqui.
E caso você encontre, né, sem ser esses centros nervosos diencefálicos, que isso, gente, a gente quase não encontrava com a microfisioterapia. Por quê? A gente achava que era outras coisas. E eles descobriram que esse lugar aí, esses lugares que eu acabei de falar, são centros nervosos diencefálicos. E vocês sabem o que que eles controlam? Controlam todos os neurotransmissores, os principais neurotransmissores. Então, quando a gente chegar no módulo 3 da terapia manual evolutiva, que a gente vai avaliar que neurotransmissor que está em disfunção, a correção é pelos centros nervosos diencefálicos. Então, toda vez que você tiver numa correção dessa, você sabe que possivelmente existe um neurotransmissor em disfunção que você está ajudando a modular isso. E quando for para cima disso, na região mais proximal do antebraço ou no braço, aí você tem, né, lá em cima no ombro, neoencéfalo, palencéfalo, né, região aí do simpático, do parasimpático, e o arco reflexo simples, que a correção vai vir na cabeça, como vocês faziam. Tá claro, Jamile? Tudo bem? Então, isso é o tubo 6, circuitos e centros. E quando a gente está falando disso, a gente está falando das sinapses. Que tipo de sintoma que a gente pode ter? Ficou claro? Hipertonicidade muscular, hiperfunção da víscera, epiderme e faneras. Preciso fazer tudo isso? Não, você precisa pensar que pode ter isso e olha na tabela, você já tem uma ideia do sintoma que a pessoa pode trazer. E quando a gente estiver do mesmo lado, então é o tubo 6, mas quando a gente estiver do lado oposto da etiologia, a gente tem o tubo 5. E o que são o tubo 5? São neurotransmissores. Como que a gente vai corrigir muito dos neurotransmissores, Jamile? Quando entra nisso, são normalmente esses centros nervosos diencefálicos, que eles vão ser utilizados para as correções. Módulo 3, vocês vão aprender bem isso. E uma vez que você conhece isso, quando você chega naquela página, né, que vocês estavam falando no início da aula aqui, das fáscias, o que que a gente faz? Quando a gente tem um sintoma preciso na mão, a gente verifica se é sanguíneo ou mucoso. Se eu preciso saber qual é o nervoso, eu vou manter o sintoma na mão, verificar pelo circuito e ir na correção desses circuitos. Uma vez que você sabe o módulo 2, essa página do módulo 3, e vai aparecer no módulo 4 também. Você vai saber como controlar, como corrigir, e depois também como controlar as fáscias da região do filtro, que é todo o periósteo, né? Toda a parte de lesões de periósteo, ligamentos, cápsulas. Então aqui a gente tem muita resposta, né? Como nem eu, não fui nem eu que precisei responder no início aqui, com essa página dentro do protocolo. Não adianta só fazer ela, é importante fazer o protocolo, e quando chega o protocolo do módulo 4 nela, aí você vai ter muita resposta nesse sentido. Então, quando a gente fala de tubo 4, para poder ir finalizando aqui nossa aula, né? A gente tem aí o endoblasto, são todas as mucosas orgânicas. Então, aqui a gente vai encontrar todas as mucosas orgânicas, que vocês têm toda a medicina interna que vai falar, por exemplo, você está no estágio corporal de AP2. No tubo 4, você tem a mucosa da tireoide. No tubo 6, você tem o sistema nervoso, as sinapses dela. No tubo 8, você tem os músculos. Mas se eu estou do lado oposto da minha etiologia, o tubo 3 são os hormônios que faz essa tireoide funcionar. Então, isso é dado no módulo 3, com toda a parte teórica, que o Gerard e a Genevieve fizeram muita parte hormonal, e a gente tem também os principais hormônios, como controlar a partir de núcleo pulposo, que é ensinado no final do módulo 4, tá? E aí você vai poder também verificar se esses hormônios estão funcionando bem a partir desse momento. Então, aqui é uma página que eu trago dos níveis de evolução que a gente comentou, a dengue e tudo mais. Adriano, eu vou fazer direto uma página? Não. Você vai fazer o protocolo todo. E dentro do protocolo 4, nós vamos ter essa página que são dos níveis de evoluções filogenéticas. Alguém perguntou, que página que é essa que você faz, Sheila, lá no grupo ontem, né? No grupo nosso aí dos profissionais. Então, essa é a página do nível de evolução. Quando a gente encontra o nível de evolução aqui 5, normalmente ele vai ser o quê? Ele vai ser corpuscular. E aí você vai encontrar normalmente infeccioso. E aí você vai investigar lá na região do hálux, né? Ou tóxico, no segundo artélio, enfim. E ali você vai poder, com o sua etiologia na mão, e no estágio corporal, tudo que está em azul é tecido, então você vai verificar tudo do mesmo lado. E tudo que está em rosa, que eu criei aqui, é substância ativa, então você vai verificar do lado oposto essas informações, né? Então é interessante a gente conhecer tudo isso. Para quem vai recapitulando, hoje eu quis dar uma aula, obrigado, Fabiana, em relação a essa informação. Temos 1 hora agora de aula, né? Praticamente falando.
em relação a essas informações de sintomatologia. Eu espero que esteja, assim, clareando para vocês, né, e estimulando a gente poder estudar mais, que eu estudo também todos os dias. E aí a gente tem a relação, por exemplo, quando você está no arco nasal, né, a Dani vai gostar também que está aí. A etiologia está de um lado, você vem no arco nasal e trava, e aí você encontra ali tubo 3. O que que é o 3? O que que é o 3? São hormônios, hormônios da pineal. Se for arco nasal no tubo 5, quem que a gente tem? A abênula, que é o sistema nervoso dele, são os neurotransmissores ali. E o tubo 8 são todas a parte mitocondrial que vai dar energia para os músculos ou para os ossos, por exemplo, do nariz, por exemplo, ali. Se eu estou numa M3, por exemplo, mesoblasto intermediário 3, e aí eu vou pesquisar se é tubo 1, 3, 5 ou 7. Se eu estou numa M3, é a córtico suprarrenal. No tubo 3, a gente tem a parte da córtico suprarrenal, que é a adrenocortical, a parte mais externa. Ela produz hormônios. E esses hormônios como a aldosterona, o cortisol, os andrógenos, DEA, entre outros. Se eu estiver em M3 no tubo 5, eu estou falando de neurotransmissores dessa área. E aí é a porção central, é a medula suprarrenal. E aí a gente tem o que? Os neurotransmissores da noradrenalina, da adrenalina. E se eu estiver no tubo 7, eu vou estar em cima do quê? De músculos, do mesoblasto intermediário e fixações dos ligamentos e fáscias do mesoblasto intermediário e os músculos do mesoblasto paraxial que vai estar na região ao redor do joelho. Se for o axial para M3, a gente vai ter o vasto intermédio. Para paraxial, vasto medial e lateral. Para os longitudinais, bíceps, cabeça ali longa do bíceps, para M3. Então, todas essas ideias é para a gente agregar mais conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Vão comentando aqui. A Carol Sanches fez alguma pergunta aí que eu não entendi direito. Se você puder escrever melhor ela para mim. Legal, Virlene, obrigado. Eu quero comentar com vocês que, assim, é interessante também a gente saber anotar bem aquilo que a gente está escrevendo. Uma coisa que o Patrício Berini fala muito é assim, uma vez que você identificou a informação, transfira ela para o prontuário do seu paciente, que aí você vai estar materializando que a informação já não está mais nele também, está no prontuário. E todos vocês sabem como anotar no prontuário? Essa é a minha ideia, de falar num próximo encontro aí, se vocês desejarem também, de poder compartilhar, né? E poder orientar a maneira que eles fazem lá e como eu tenho feito aqui, tá bom? E seria interessante também a gente, bom, se vocês desejarem, vai ser muito legal. Fazer uma foto aqui, eu não sei como que a gente faz, não sei se vocês fizeram também, né, durante a aula que a gente tem, né? Então a gente falou tudo do endo, do ecto e do meso. A gente sabe que o tubo 3 são os hormônios que fazem essas mucosas funcionar. O tubo 5 são os neurotransmissores que fazem o ecto funcionar. E o tubo 7 é toda essa parte mitocondrial que estimula esses músculos a funcionarem. Então, é um prazer realmente compartilhar com vocês um pouco de tudo que eu venho estudando e cada vez aperfeiçoando mais a maneira de trazer conhecimento para vocês e fazer foto aqui, se vocês quiserem também divulgar, né? E marcar lá o adriano.tme, marca também o Sinapse, tá? E divulguem isso daí. A gente tem se esforçado bastante, né? Primeiro, a gente tem muito conteúdo de material que eu tenho trabalhado, de apostila, para entregar no curso um conteúdo de qualidade. Quem está revisando está vendo que algumas modificações estão acontecendo. E pouquinho a pouquinho a gente vai crescendo, preparando outros materiais, e eu sempre conto com vocês também, sempre, né? Para a gente poder estruturar tudo junto. Eu tenho me esforçado bastante daqui, e a gente está sempre à disposição para poder também vocês se esforçarem daí, todo mundo crescer e ajudar cada vez mais gente, né? Caso não consiga terminar o protocolo numa sessão, você está fazendo alguma coisa de errado, né? Pode continuar numa outra sessão com a página 1, depois dando continuidade. Isso é uma boa pergunta. Isso é algo muito importante de ser esclarecido, porque se você, Jamile, não está conseguindo terminar em uma sessão, sua sessão é de meia hora? Claro que não, né? Tô brincando. Porque o Benini briga comigo, porque ele fala assim, por que que você tem que atender em uma hora ainda? Né? Em meia hora dá para atender. E aí eu pergunto, né? Mas
vou te orientar, 1h30. Por que que vocês estão demorando mais? Porque vocês estão parando em páginas, e eu também queria fazer tão bem feito, muitas vezes, que a gente para naquela página que parece que tem lesão. Mas você quer ser tão bem, você quer ajudar tanto, você vai parando praticamente em quantas páginas que vocês param? Quantas etiologias? Vamos lá, mais ou menos que vocês encontrem em uma sessão. Numa primeira sessão, no máximo. Das 43 páginas em média, quantas que vocês encontram? Vai lá, Adriana, você que pensou, olhou para cima. Em média, 12, 10. Paula Galani, ótimo. Umas 10, Vanessa. Ótimo. Por aí? Por aí, né? Essas que estão falando 10. Ah, agora sim, Jamila, é isso que eu queria chegar. Mais que 15, tem muita coisa que você está fazendo. A resposta está aí, ó. Foi só jogar no ar que a gente identifica onde está. Você está fazendo muitas vezes páginas que não tem bloqueio, de tão bem feito que você está querendo fazer. Então, deixa a sua mão trabalhar. Como eu falei já no começo, o que os criadores sempre falam, deixa a mão te guiar. Tem bloqueio, Jamile? Vai estar travado, bloqueado, igual pedra. Sabe aquela que você faz assim, você fala, parece que tem, não sei se tem, vira a página. Não tem, porque aqui tá bloqueada, você vai ter certeza. Trabalha nela e me conta amanhã. Não sei se você tem paciente amanhã, mas conta no final. Porque quando você trabalhar nas páginas que bloqueiam realmente, você vai encontrar ali numa primeira sessão 8, 9, 10, no máximo. Eles falam de 7 a 8. Eu, às vezes, sou muito caprichoso. Igual vocês estão falando aí, a gente quer fazer muito bem feito, às vezes é pior, né? A gente tem que fazer sempre. Às vezes, quando eu chego muito empolgado aqui, eu vou atender o primeiro, eu respiro, penso e falo, não, deixa a sua mão ir, Adriano. E aí você vai ter 7, 8, um segundo atendimento, talvez, se sobrar alguma coisa, 6, 5. E aí dá para vocês revisarem os controles de mucoso, dos centros, dos circuitos, do muscular, se precisar, mas vai estar embutido dentro disso. Encontro muitas. É isso, ó. É isso, Márcio. Ótimo. Aquela questão de deixar a mão guiar mesmo, Isabela. Ficou claro? Vocês estão contentes? É, não sei. Talvez os terapeutas brasileiros devem ter mais problemas que os franceses, que a gente quer fazer demais, que é se colocar, às vezes, numa posição que não necessariamente é a nossa. Então, vamos se colocar realmente como eles se colocam lá. Eu mudei bastante depois que eu estagiei com eles lá, vendo como que eles atendem, né? Realmente como fisioterapeutas faxineiros do corpo, tá? Então, vamos ajudar e trabalhar de uma maneira complementar muito disciplinar aí esse trabalho da TME, né? Então, vamos fazer um sorrisão aí de todo mundo para o print da tela? Hã? Maravilha, Isabela. Então, vamos lá. Foi muito bom ter vocês, hein? Ó, fogos. Gregory, muito bem, sobre a correção. Você vai aprender no módulo 4, mas já antecipando para todos que já fizeram. Sempre a correção, você vai ter a mão etiológica. Eu estou colocando sempre a mão aqui, né? Não sei por quê. Eu tive uma provação de vida bem grande recentemente, foi ao acaso que eu estou colocando aqui. Mas enfim, a partir dali que você identifica a etiologia, você vai identificar o estágio e você vai sempre no substanciativo ou tecido primeiro que você encontrou, se você fez depois outros, ok? Volta no primeiro e vai na região que você realmente encontrou. O primeiro estágio corporal, na substância ativa, nesse caso que está em mim aqui, estimulando a correção. Ficou claro para todos, Grega? Se for numa página de tecido, eu vou estar com a mão na etiologia, e o tecido 468 vai estar do mesmo lado dessa mão, e é ali que eu vou trabalhar a correção. E não tem esse negócio de esfregar, né? Você vai palpar, tá denso, identifica o outro, tá denso, e você apresenta. Nada de esfregar, é apresentar e deixar o corpo vir se corrigir. E aí ele libera. Com certeza, tudo se torna mais claro no módulo 4. Na verdade, 1, 2 e o 3 é para preparar vocês para o 4, né? Então, obrigado aí por lembrar disso, Isabela. E por isso que eu divulguei desde o início, né?
que eu hoje ia abrir todas as palavras para vocês realmente que já fizeram a formação, por isso que eu divulguei assim, desde o início, para quem fez a TME ou que está em formação, né? Então fiquem tranquilos, é uma estruturação para o 4. Quem já fez, gostou? Valeu? E quem fez o 4? Quem fez o 4, você já é considerada dentro da nossa escola como uma aluna que tem a formação completa. Você pode revisar qualquer um, a qualquer hora, como aluna nossa, tá bom? Pagando como aluna de revisão. Tá ok? Não, então, aí conversa com seus consultores. O Christian tá aqui. A Jaque, que é minha esposa, dá o suporte também para quem acessa o Instagram lá no link, tá bom? Independente aí de quem vocês vêm conversando, eles estão aí para dar esse suporte, fazer inscrições para vocês, esclarecer toda essa burocracia aí, que eu me preocupo com outras coisas. Então, converse com o primeiro aí que você já vem falando e segue em frente, né? A gente está aqui para dar esse suporte para vocês. Muito obrigado pelo feedback de todos. Eu não esperava realmente todos estarem aqui. A gente divulgou de uma maneira, alguns que ficaram aí, né, ainda sem entrar, que o pessoal foi falando no grupo. Nós vamos salvar essa aula. Vamos torcer para tudo dar certo aqui. E aí a gente compartilha lá, se vocês quiserem revisar a aula, assistir de novo com calma. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Quer dar algum, né, alguma palavrinha aí? Fiquem à vontade, gente. Só deixar um recado aqui para o pessoal que não Obrigado, fez Cris. inscrição ainda para terapia manual evolutiva e já fez a formação em microfisioterapia. Nós teremos essa turma intensiva no mês de setembro, pessoal, só que a gente já está com mais de 50% das vagas preenchidas. Então, eu vou pedir a gentileza que vocês, se puderem agilizar, né, porque a gente acaba fazendo as inscrições por ordem de matrícula. Então, se vocês puderem entrar em contato, e também os colegas, né, que desejarem fazer as revisões também entrar em contato com a gente para que a gente possa identificar as vagas possíveis aí, tá bom? Boa, maravilha ver você assim, Gina. Tava tão insegura antes de ir pro 3 e 4. Agora tá assim. Vamos lá, gente. Obrigado, viu? De coração aí. Muito bom compartilhar tudo isso. E a gente se encontra em breve, com certeza. Um prazer, tá? Valeu? Ô, Christian, fica aqui até comigo no final, até comigo, para poder finalizar a gravação, por gentileza. Você pode parar agora já, Adriano. Então, encerrar aqui embaixo? Encerrar a gravação. Você deve estar olhando na tela, canto inferior direito, três pontinhos, Isso. E do lado direito encerrar a tem um gravação. encerrar. É. No três pontinhos ou no do lado? Depende do painel, né? O meu eu tenho que, ele abre tem três pontinhos para chegar na gravação, né? Para você interromper. Ah, interromper gravação. Ok. Tô vendo Isso. aqui. Agora sim. Aí vem interromper gravação em nuvem, interromper Isso, em gravação. nuvem. Boa.